Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, glórias a Deus, que Deus te abençoe neste dia, que Deus te guarde. Fico feliz por você que chegou até aqui hoje. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra hoje para o teu coração, uma palavra para o seu dia. Hoje quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está aqui em Jó, a partir do verso 2, a partir do capítulo 2, do verso 2. E vem dizendo assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sua causa, sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que a maioria das pessoas já conhece um pouquinho da história de Jó. Sabemos que Jó foi um homem muito temente a Deus. Jó, em meio ali à sua aflição, no auge da aflição, Jó vai dizer: Bendito seja o Senhor, porque da mesma forma que Ele me deu, Ele também tira. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas foram as falas de Jó. Porque Jó era um homem realmente temente a Deus. Era um homem reto, íntegro. Deus conhecia o coração de Jó. E Satanás, querendo provar para Deus que Jó era dobrável, era um homem que se tirasse tudo que ele tinha, se tocasse na pele dele, ele iria blasfemar contra Deus. Por quê? Porque nós vamos ver que muitas pessoas são assim. Vamos ver que em meio às aflições, o homem, quando eu digo o homem e a mulher, quando estão no auge de uma aflição, começam a murmurar, começam a reclamar, começam a se perguntar a Deus se fizeram algo de errado. Então começam ali a se levantar questionamentos, principalmente contra Deus. Você quer ver na hora, de repente, aí, em que algum ente querido morre, falece? Então começa ali alguns questionamentos contra Deus. Só que Jó não era este homem. Porque a Bíblia vai dizer que Jó perdeu tudo o que tinha. Principalmente ele perdeu os filhos. Satanás toca até nos filhos. E ainda assim, Jó continua fiel, firme diante de Deus. Essa é uma fé inabalável. Essa é a fé que nós temos que nos espelhar em Jó. Sermos fiel, tementes a Deus. Essa é a fé que Deus se agrada. É uma fé fácil? Não. Não é porque nós somos carne. Nós somos fracos, pecadores. Sabemos disso. Mas devemos nos espelhar em Jó para agradar ao coração de Deus. E aqui vamos ver que Satanás
no dia em que os filhos de Deus foram se apresentar a ele, Satanás estava no meio. Então Deus pergunta para ele: de onde vens? E Satanás vai dizer: de rodear a terra. Quer dizer, Satanás diz: eu tenho livre acesso à terra. Satanás tem o livre acesso a todos que estão na terra. Só que ele não consegue tocar aqueles a quem Deus guarda, protege, aqueles que são fiéis a ele, aqueles que são tementes a ele. Satanás não consegue tocar. E Satanás, querendo tocar em Jó, então desafia a Deus a tocar naquele momento na pele de Jó. Porque Satanás vai dizer que certamente um homem, quando é afligido na pele, na carne, ele vai blasfemar contra Deus. E Deus permite, sabendo que Jó era um homem fiel e temente a ele. Será que você é temente a Deus? Será que se hoje Deus permitisse que Satanás tocasse na tua pele, qual seria a tua reação diante de Deus? Você já parou para se perguntar qual seria a tua reação? Olha, e vamos ver que realmente Jó é tocado ali com uma grande enfermidade. E aquela enfermidade leva Jó a um estado de calamidade, a um estado que de repente muitos realmente se viraria contra Deus. Porque Jó sempre foi um homem fiel, tentava de todas as formas ali não deixar brechas para Satanás. E ainda assim, Jó perde tudo, é afligido com enfermidade. E aí vem os seus amigos. Aqueles que de repente eram para apoiar Jó, aqueles que de repente eram aqueles que poderiam vir até Jó com uma palavra de força, com uma palavra de consolo. Na verdade, eles vêm para repreender Jó, para apontar o dedo na cara de Jó e dizer para Jó que Jó estava fazendo algo, que Jó estava pecando contra Deus e que Deus estava permitindo aquilo a Jó porque Jó era um pecador, porque Jó era falho. Olha, os teus alicerces, eles não têm que estar em pessoas, mas eles têm que estar em Deus. Porque Jó, ainda que seus amigos o afligiram, o repreenderam, Jó continuava firme. Quando Jó tinha que tentar conversar com alguém, era com Deus. Os seus amigos vinham e o afligiam, o repreendiam. Só que Jó ia clamar a Deus, ainda que Deus estava em silêncio. Jó passa por um tempo, por uma situação onde Deus fica em silêncio. Quantas e quantas vezes nós somos afligidos pelo maligno, somos afligidos por pessoas usadas por Satanás, assim como os amigos aqui de Jó. Quantas e quantas vezes? Essas pessoas, elas não têm noção, elas não sabem que são usadas por Satanás para nos afligir, para afligir a minha vida, para afligir a tua vida. Satanás usa pessoas mais próximas, pessoas que nós colocávamos os nossos alicerces, pessoas em quem confiávamos, pessoas, de repente, até mesmo que comia na tua mesa. E Satanás vai usar essas pessoas para te atacar diretamente, porque sabe que essas pessoas, elas podem te desmoronar, elas podem te abalar a carne, porque você tinha como essas pessoas, você tinha elas como um alicerce na sua vida.
É por isso que temos que olhar para Deus como o nosso principal alicerce. Eu já disse isso para muitas pessoas que estavam à minha volta e que estavam abaladas em relacionamentos, em problemas familiares, problemas com os filhos. Eu já disse muitas e muitas vezes isso para as pessoas, porque eu via elas em situações de abalo emocional, de abalo espiritual. A pessoa olha e acha que não vê saída. Elas não conseguem enxergar saídas, porque o inimigo aflige tanto, o inimigo oprime tanto, que a pessoa não consegue ver saída. E então eu tentei mostrar para essas pessoas que os alicerces delas estavam em lugares errados. Elas estavam presas emocionalmente a pessoas, abaladas por pessoas. E aonde realmente elas tinham que estar firmadas, fixadas, que era na presença de Deus, na presença de Jesus Cristo na vida delas, elas não estavam. Elas estavam como a casa na areia. Quando Jesus fala da parábola do homem com a casa na areia e com a casa na rocha, é mais ou menos isso. Se você estiver fixado em coisas materiais, se você estiver fixado em parentes, em pessoas, se os teus alicerces estiver fixados nisso, você é como o homem na areia, que a chuva vem e leva. É por isso que você tem que estar fixado em Cristo, em Jesus. Você tem que estar fixado na rocha, que é Deus. Porque quando vier a tempestade e a chuva sobre a tua vida, você não será abalado. As tuas estruturas não serão abaladas. E você vai ver a diferença de estar fixado na areia e na rocha. Estar fixado em pessoas e em Jesus, em Deus. Porque Jó estava firmado em Deus e não em pessoas. Porque até mesmo a sua esposa, vendo a aflição de Jó, vendo a aflição que estava sobre Jó, ela vai dizer: abandona este Deus, amaldiçoa este Deus e morre. Olha aí, quem estava ali lado a lado com Jó naquele momento, diz para ele: abandona esse Deus. O maior alicerce humano que Jó poderia ter era a sua esposa. E ela virou as costas para ele naquele momento e diz: abandona este Deus e morre. Dá um basta nisso. Só que Jó não estava firmado nas coisas terrenas, não estava firmado em pessoas, no ser humano, na carne, mas Jó estava firmado em Deus. E no final da história, Jó é honrado. Deus honra Jó duplamente. Tudo aquilo que Jó tinha, Deus entrega em dobro. Em dobro. E aqueles seus amigos, ele faz Bildade, Zofar, aqueles que tentaram repreender Jó, tiveram que ir diante de Jó e honrá-lo. Porque Deus só aceitou a oferta deles através da oração de Jó. Então aquele que segue firme perante a presença de Deus, esse Deus honra no final. Esse Deus honra. Olha a palavra que eu tenho para você aqui hoje neste dia. Grandes são as aflições do maligno contra a sua vida.
Só que se você estiver na presença de Deus, se você estiver fiel diante das aflições que vão vir sobre a tua vida, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E vai ser no meio daqueles que um dia te repreenderam. No meio daqueles que um dia tentaram fazer você parar, tentaram fazer você desistir. Creia nesta palavra, porque o Senhor vai te honrar no final da história. Apenas fique firme, porque Satanás já é derrotado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde neste dia, que esta palavra possa falar fortemente ao teu coração. Se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha, inscreve-se no canal, compartilha, seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. E se você tiver algum pedido em especial, deixa aí nos comentários. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.